Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Pessoal, a gente vai debater hoje um ponto que eu acho importante a gente trocar de ideia. Já fazem alguns anos que o Brasil não ganha a Copa do Mundo, tem algum sucesso ou outro em Copa das Confederações, Copa América, mas não tem grandes resultados quando é Copa do Mundo. E eu acho que tem um ponto em comum em quase todas essas edições pós-2002 que trazem a gente a uma reflexão nessa última edição. Então eu peço, por favor, que vocês assistam o vídeo até o final para a gente trocar uma ideia sobre esses diferentes momentos e, é claro, fazer uma reflexão sobre o atual. Vocês gostaram do tema do vídeo? Curta, comente, compartilhe, isso ajuda demais o canal. Se inscreva no canal também e ative o sininho para receber todas as notificações. Eu vou fazer uma introduçãozinha mais curta para a gente poder ir para o vídeo logo depois da vinheta. Pessoal, de volta já com os lances aí de 2006 que a gente pode ver na tela. A gente vai só exemplificar algumas coisas, não vamos passar por cada detalhe, cada gol, nada do tipo, não é essa a intenção. Eu acho que, começando em 2006, a gente tinha, dentre as possibilidades de 2006, alguns pontos que eram necessários a gente observar, né? A gente poderia ter observado isso ao longo da Copa do Mundo, né? A gente tinha uma organização de equipe como um todo muito deficitária, principalmente na marcação, né? E tinha uma organização que começou com um quadrado mágico, né? A gente falava do famoso quadrado mágico, e a partir do quadrado mágico a gente começou a criar um ideal de futebol a partir dele. Então a gente tinha uma estrutura de futebol e a estrutura de futebol a gente mantinha ela a partir do quadrado mágico que teve pouquíssimo tempo, apesar de todo mundo falar nesse bendito esquema de jogo, teve pouquíssimo tempo de adaptação. Né? Teve, acho que se não me engano, 2 partidas nas eliminatórias, já no final, quando estava fazendo uma série de testes, e, bem, a princípio não deu certo. Né? Por quê? Porque muito do que a gente observava no quadrado mágico e observava nessas estruturas estava diretamente relacionado a uma manutenção de uma ideia. E aí temos um problema muito grande. Quando a gente fala de Brasil, a gente tende a observar o jogo de futebol e a observar alguns pontos de uma maneira muito resultadista, e não só no sentido não só num sentido mais propenso ao resultado final da partida, mas numa certa estética ao jogar. Então, se a gente viu a nossa seleção jogando bem uma ou duas vezes com um determinado conjunto de jogadores, a gente passa a entender que essa observação ela vai ser contínua. E aí a gente percebeu já em 2006 que não era bem assim, que não necessariamente essas ações resultariam em grandes coisas, né? Que essas ações não necessariamente resultariam em sucesso. Por quê? Porque a forma como a gente vai observar o jogo e entender o jogo depende desse processo de interação entre os jogadores. Né? Então, quando a gente está observando situações como essas que a gente está observando de 2006, jogadas lindas como essa que a gente observou em 2006 do Zidane, depende muito da interação que você vai fazer e das estratégias que você vai organizar para que as coisas ocorram bem. E a gente não toma essa decisão a partir disso. A gente toma a decisão a partir de um conjunto de jogadores como se fosse um grande videogame. Né? Então eu coloco os meus melhores jogadores jogando junto e não penso na questão da marcação, não penso em como ganhar o meio campo, não penso em como ou ter a posse da bola e construir lentamente, ou ter uma equipe que jogue rápido e ser uma estratégia de jogo, de fato, a gente acaba não pensando nisso. E acaba resultando o que resultou em 2006. Quando a gente vai para 2010, a gente imagina que as coisas poderiam ter melhorado. Né? A gente imagina que as coisas poderiam, de fato, ter melhorado. A gente pega uma Holanda que não era das melhores da Holanda, e aí eu vou colocar só aqui para vocês a escalação que vai a campo do Brasil. Né? A escalação com Júlio César, Lúcio, Juan, Michel Bastos na esquerda, Maicon na direita, Felipe Melo, Dani Alves de meio campo, Gilberto, né? Que se não me memória é o Gilberto Silva,
Kaká, Luiz Fabiano e Robinho. A gente teve essa formação ao longo da Copa do Mundo inteira, acho que só o Dani Alves, que aí entrava o Elano, se não me falha a memória, nessa equipe. Ao longo do jogo, ao longo das possibilidades que a gente tinha, a gente começou a entender que precisava, desde 2006, não de uma reestruturação da formação do treinador, não de uma reestruturação das coisas que o treinador deveria ter feito, do pensamento, da estratégia. Não. A gente precisava ter ordem e disciplina. Então a gente culpou o comportamento extra-campo pelo resultado dentro de campo. E aí, ao ocupar isso, vem o Dunga, numa linha e numa abordagem mais durona, principalmente com a imprensa, como que isso fosse um processo de comunicação só, né? Não era uma questão interna de gestão de grupo. E a gente vai para essa Copa de 2006 com muitos problemas. Com muitos problemas. Ao longo do processo de formação, a gente ganha. Ganha em que sentido, Iago? Ganha porque em muitos cenários, né, que a gente passa a observar, o Brasil ganha a Copa América, ganha a Copa das Confederações, o Brasil vai bem na era Dunga nesse sentido, eliminatórios, o Brasil vai passando bem dentre os adversários que eram mais tranquilos. Quando a gente pega os adversários mais difíceis, como o caso da Holanda, já nas quartas de final, a gente faz um bom primeiro tempo, mas depois, por consequência, a gente toma a virada da Holanda, né? Principalmente observando o segundo tempo que a gente teve e pontos de falha que já eram alertados muitas vezes por especialistas ou até mesmo por quem entendia de futebol à época, que estava observando não só uma questão do Felipe Melo, que a gente podia colocar ali, né? Mas que grande parte daqueles jogadores não viviam grande fase, né? E que não tinha alternativa, né? Quando você olhava para o banco, tinham pouquíssimas alternativas para modificar um resultado ou uma situação que não era necessariamente favorável, né? Então, assim, a gente começa a observar uma seleção que não melhora, que não tem alternativa, que não tem variação, e que ao não ter essa variação, ao encontrar uma equipe que tem a variação e se adapta, tem sérios problemas em adaptar o jogo, principalmente contra uma Holanda que de fato era muito forte. Era uma Holanda muito boa de 2010, uma geração muito interessante e que acaba por superar o Brasil 2-1 em cima do Brasil de virada, né? 2 gols ali, um gol contra, né? Se a gente colocar o gol do Felipe Melo como gol contra, e um gol do Sneijder de cabeça, depois a expulsão do Felipe Melo já mais para o final do jogo, e a gente acaba não tendo alternativas, né? Pensando aí em possibilidades de alterações, a gente acaba não tendo alternativas. Ou seja, novamente a gente chega para uma situação onde o grande ponto temos uma estrutura e o problema não está na forma como o Brasil joga ou se prepara. Está na lida dos jogadores com as emoções que eles têm. Percebam novamente como é conduzido o processo. E aí a gente precisa não mais da disciplina, da dura disciplina que o Dunga poderia ofertar, mas a gente precisa de um ambiente familiar. A gente precisa do ambiente familiar. Quem é o ambiente familiar? Poxa, a gente vai tentar trazer a molecada através do treinador com o melhor retrospecto nesse momento, que é o Mano Menezes. Depois o Mano Menezes é sacado às vésperas da Copa do Mundo e trazemos 2 dos campeões, trazemos o Parreira como auxiliar e o Felipão como treinador. E quando a gente chega em 2014, de novo, a gente chega num cenário onde o Brasil perde a principal estrela, que é o Neymar, né, por contusão, né? Perde o Thiago Silva suspenso, que era o nosso principal zagueiro, e vai para o jogo contra a Alemanha não pensando numa estratégia, não pensando no jogo, mas pensando numa simples reposição. Sai o Neymar, entra o reserva esperado para a posição do Neymar, que era o Bernard. Ao acontecer isso, o Brasil em 2014 toma o maior vareio possível já visto numa Copa do Mundo entre 2 seleções de grande nível. Tá? Assim, quando a gente observa esses 7-0, 6-0 que às vezes tem em Copa do Mundo, geralmente a gente está falando de 2 seleções com um nível muito discrepante. Quando a gente fala de seleções
mais parelhas, historicamente falando, é muito difícil você ter esse resultado mais dilatado. E a gente teve esse resultado mais dilatado. Por quê? Porque ao longo desse processo, ao longo das situações, a gente não conseguiu ter variação nesse jogo. A gente não consegue adaptar as estratégias que a gente tem de equipe às demandas do jogo. A gente basicamente tem uma única estratégia, um único padrão, e a partir desse único padrão a gente só mantém ele. Basicamente é isso. Perceba, 2014 era um cenário muito simples. O Neymar não está mais ali. Você poderia, por exemplo, colocar mais um meia central, mais um volante. Você poderia povoar o meio-campo, que era o grande ponto forte da Alemanha, mas não. A gente não faz isso. A gente sempre vai jogar para frente. A gente é o Brasil e logo a gente vai colocar um ponto aberto, porque a gente sempre jogou com esse ponto aberto e o ponto aberto vai trazer sucesso. Resultado: 7-1 em casa. Quando a gente sai desse resultado de 7-1 em casa, a gente vai para uma reestruturação da seleção como um todo de novo. E aí você já não precisava mais de um lado emocional, no sentido de agora, a partir desse processo, a gente vai fazer uma estrutura decentemente da seleção brasileira. A gente precisa agora do melhor treinador dessa nova geração, que é o Tite. Um cara organizador. A gente precisa de organização. A gente precisa de estrutura e processo. E não que a gente, de fato, não precisasse de estrutura e processo, não é esse o meu ponto. Mas não é só uma questão de estrutura e processo. Né? Então, a gente está falando de uma seleção que foi muito bem organizada para a Copa de 2018, não tenho a menor dúvida disso, mas que muitas vezes faltava ela, ou ela acabou caindo para uma seleção que era a Bélgica, que tinha mais variações. Tinha mais variações. Então, assim, quando a gente observava a Bélgica jogando e quando a gente observou o Brasil jogando, a gente percebe uma variação muito grande entre o que era o modelo de jogo da Bélgica e as adaptações para o modelo de jogo do Brasil e as adaptações que ele poderia fazer. E isso é muito preocupante, porque assim, a gente só tinha uma estratégia de novo, a gente acabou sofrendo com essa estratégia e a gente não tinha alternativa. Ah, Iago, mas o gol foi contra. Ah, mas a gente poderia ter empatado o jogo. Não é esse o ponto. O ponto é, a gente sempre joga muito para um lado emocional do jogador, né, como quem ele fosse responder emocionalmente, e a gente esquece, muitas vezes, de que falta estratégia, falta a gente pensar mais vezes sobre quem poderia ser esse treinador. Então, assim, a gente sai do Felipão de novo, sai do Parreira, né, como auxiliar técnico, volta para o Dunga, né, numa ação sem o menor sentido, de novo numa busca de uma dada falta de disciplina, não encontra, recorre numa situação onde a gente quase não classifica para a Copa, para um treinador de organização de processo, né? Basicamente um cara organizador de processo, e através desse cara a gente cria um padrão de jogo. Mas esse padrão de jogo é único, a gente não tem mais nada além dele. E aí, de novo, a gente cai para uma seleção, que é a seleção belga, a gente cai para uma seleção que era mais organizada e tinha maior variação. Então, de novo, a gente cai. Quando a gente chega nesse ano, né, a gente enfrenta uma seleção muito difícil de se enfrentar, que foi a seleção da Croácia. Muito difícil pelo seguinte motivo. Uma seleção que optou por uma estratégia pautada no modelo da seleção brasileira, ou seja, ela se adaptou à seleção brasileira, seja na manutenção da posse da bola no meio-campo para tirar tempo da seleção atacar, seja na marcação de bloco baixo para evitar que esses jogadores pudessem, de fato, realizar qualquer tipo de ação que fosse contribuir diretamente para o gol. Então anulou muito bem as participações do Vinícius, do Rafinha, do próprio Neymar, que ficou encaixotado ali com o pessoal, e a gente chega a um cenário de primeiro e segundo tempo onde a gente tem grandes dificuldades de conversão de gol, né, novamente, e onde a gente tem uma grande dificuldade de leitura de jogo para adaptar. Ou seja,
a gente só tem, de novo, uma estratégia. Uma única estratégia para a gente poder responder às demandas de jogo. Se essa estratégia não funcionar, o que acontece, Iago? Nada. A gente perde o jogo, ou empata o jogo, ou não vê outras possibilidades. E aí, qual é a culpa da eliminação em 22, perdão? A culpa é do emocional. A culpa é comportamental, não no campo, não nas possibilidades criadas pelos jogadores, não necessariamente na estruturação que a gente tem, não necessariamente na estratégia, mas é uma responsabilidade criada pelo comportamental. É só uma questão psicológica. E não estou reduzindo a questão psicológica, mas só no sentido de único, tá? Não de pouco. É uma questão psicológica. Então, assim, faltou maturidade, faltou. Não, faltou estratégia. Tá, você está perdendo o meio-campo uma equipe da Croácia. Você faz o quê? Quais são as outras estratégias? Pô, você está com um jogador voltando de lesão agora, que era o Neymar. Você não pode tirar o jogador para povoar o meio-campo? Pô, Iago, mas o Neymar fez o gol. Beleza, não quer tirar o Neymar? Ok. Rafinha? Richarlison? Vinícius Júnior? Por que você não pode tirar os jogadores? E por que você não pode fazer alguma modificação que permita a você um maior controle do jogo? Por que você precisa pegar de novo as últimas partidas da seleção que tiveram esses jogadores, se foram os amistosos, e precisa seguir com esse modelo até o último minuto da eliminação? Por que não se deu tempo, e eu não estou falando das características do jogador, mas por que não se deu tempo para o Everton Ribeiro? Como uma variação de estratégia. Porque quando você vai testar o meio-campo sem o Neymar, vem o Fred. Então, assim, é sempre no intuito de manter uma estratégia como que ela fosse a única opção. E ao ser a única opção, esquece. A gente está fora de uma Copa do Mundo, né? Aí ali o início do gol, né? E aí o gol de fato. A gente está fora de uma Copa do Mundo de novo, porque nesse exato momento a gente só teve uma opção. Quando essa opção não funcionou, estava fora. Mas Iago, tudo bem, a opção não funcionou, mas poxa, tínhamos a melhor equipe. Isso daqui não é Futebol Manager. Isso daqui não é FIFA. Tem limitações entre a simulação e a realidade. Quando você vai para um jogo, quando você vai escolher assim dessa forma os jogos, você está falando necessariamente de uma equipe ou de um conjunto de jogadores que vão se adaptar às demandas do jogo, coisa que não vai acontecer no FIFA necessariamente, coisa que não vai acontecer necessariamente nos demais simuladores. E quando a gente vai para uma cobrança de pênalti, as coisas, a gente fica discutindo muito se o Rodrigo era muito jovem, se o Neymar deveria ter batido o pênalti, como é o emocional da seleção, por que ficou abalada, como quem o conjunto de emoções que se tem no mundo fosse negativo. As pessoas são afetadas por coisas que acontecem ao redor delas. E está tudo bem. A questão é, o preparo para essa equipe, o preparo para diferentes cenários é importante, justamente para acontecer o que aconteceu, por exemplo, com a caminhada da Argentina. Estou gravando isso no dia 13, tá? Então a Argentina acabou de ir para a final. Ela adapta o jogo contra o México, ela adapta o jogo contra a Austrália, ela adapta o jogo contra a Polônia, ela vai adaptar o jogo também contra a própria Croácia, ela vai adaptar o jogo na rodada anterior, que ela passa a ter uma vantagem muito grande em relação ao adversário, que é a Austrália. Então, assim, a gente está olhando para um cenário onde essa construção ela é muito única. E cada jogo demanda uma forma única de se comportar. Não que a gente vá ter de fato só um jogador, só uma forma de comportar para o jogo, ou que não faça sentido o treino e o modelo. Não é isso. A gente está olhando para um cenário de jogo que exige adaptação. Ou os jogadores têm uma capacidade de leitura de jogo muito alta, coisa que no Brasil falta, ou o treinador, ou a comissão como um todo, né, não só o treinador, tem que ter a capacidade de formulação de 3 ou 4 sistemas e a possibilidade de alteração ao longo deles. Por isso que a gente ficou ao longo do caminho. Não pela parte emocional, não pela parte de ter ou não um psicólogo, essas coisas podem ou não ter, tá?
E não é fácil você comprovar a relação causa-efeito disso. Mas ter uma estratégia e a gente olhar todas as outras seleções com mais de uma, talvez Marrocos com uma só, mas é uma estratégia muito boa para mata-mata, faz com que a gente tenha reduzidas as chances de sucesso ao longo de uma competição de tiro curto, mata-mata e principalmente uma competição de nível mundial com os melhores jogadores do mundo. Beleza? Pessoal, essa é a reflexão de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Novamente despedidos, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notificações. E é claro, no comentário eu gostaria muito de ouvir a tua opinião sobre tudo isso que eu falei e também sobre os demais vídeos. É sempre muito legal te ouvir. Combinado? Então, um grande abraço, muito obrigado pela ajuda e valeu!